antes de apresentar nosso próximo convidado, queria muito cumprimentar cada cliente que nos assiste. É um privilégio estar aqui falando com vocês. Agora, o nosso olhar se volta para a tecnologia, que é parte do nosso DNA aqui na Metadados. Para isso, convido Pedro Bocchese com a palestra O Impacto da Transformação da Tecnologia junto à Inteligência Artificial, Dados e Hiperautomação. Pedro é Head de Dados e Inteligência Artificial, com quase 3 décadas de experiência em tecnologia. É pesquisador, professor e autor de diversos livros. Pedro, estamos ansiosos para te ouvir. Agora é com você, Pedro. Muito obrigado, Tati. Muito obrigado a todos, Renata, Fernando, Gustavo, a toda a Metadados. Quando eu recebi a incumbência de estar aqui conversando com vocês, fiquei pensando várias vezes como montar um material que realmente impactasse, né, nesses 30 minutos, um pouco do que está acontecendo no dia a dia. Então, muito obrigado pela oportunidade e vamos lá. Então, conforme nós conversamos, esse tema é um tema que tem chamado muito atenção e aqui eu vou falar um pouquinho sobre tudo que se fala de soluções de inteligência artificial voltadas à parte de gestão estratégica de pessoas, um pouco falando de multiagentes, dados, analytics, hiperautomação e vou deixar um segredinho aqui de trazer alguns insights utilizando experiência imersiva e trouxe alguns cases também. Então, o que eu digo? Primeira coisa que nós sempre pensamos, né, e é unir esse conceito de inteligência a várias outras palavras. Nós podemos estar falando de inteligência humana, de inteligência coletiva, de inteligência emocional e também, hoje, mais do que nunca, a inteligência artificial. E isso vem a trazer algo que realmente vai poder aumentar as nossas capacidades cognitivas e expandir a nossa inteligência. Ou seja, a inteligência expandida, ou seja, nós vamos conseguir fazer mais com menos. E aqui os exemplos que eu vou trazendo são realmente para tentar despertar em cada um de vocês todo esse novo momento. Alguns de vocês já devem estar disponibilizando, já devem estar implementando, e eu vou trazer aqui alguns exemplos. Mas antes disso, eu peguei nos últimos 90 dias e fiz alguns recortes de notícias, né, pegando o que hoje se fala dessas notícias. Primeira, o Copilot vai substituir o navegador de internet, diz o CEO da Microsoft, Satya Nadella. O que significa isso perante os nossos olhos hoje? Ao invés de nós pensarmos a questão só do Copilot, mas vamos trabalhar a relação do que é um copiloto para dentro do nosso dia a dia. Muitas vezes nós pensamos a tecnologia ela como um fim, mas não, ela sempre foi tratada como um meio. E esse conceito de copiloto faz muito sentido, pois nós seremos o piloto e nós teremos um aparato, um arcabouço de conceitos tecnológicos, ferramentas e etc., onde nós podemos usar estas ferramentas para isso. E quando se traz sobre o Copilot ou o copiloto substituir o navegador de internet, faz todo sentido hoje. Se nós pensarmos sobre a perspectiva de, bom, se eu quiser procurar alguma coisa, será que eu vou hoje lá no buscador do Google ou eu já vou fazer uma busca nesses modelos de larga linguagem, como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Kiwi, Mistral, Llama, Claude, etc. Ou seja, nós estamos mudando a nossa forma de se comunicar e interagir com a internet. A partir de uma raspagem muito grande do que hoje nós falamos de várias bibliotecas, assuntos, termos, conceitos, aplicar um conceito de linguagem natural, trazendo para tudo, trazendo como uma ferramenta para que a gente possa, através da nossa escrita, entender o buscador agora, ao invés de nós buscar naquele prompt, a gente pode escrever de uma forma totalmente natural e ele vai trazer essas informações. Então, a parte de vendas, de ser reconhecido hoje como uma empresa não basta somente estar na internet, tem que estar dentro desses modelos de larga linguagem. Além disso,
Hoje se fala muito em soluções, em plataformas, em software, AI first, né? A conversar com o meu software. A Metadados, eu estava conversando com o Fernando, eles estão muito voltados a esse conceito de utilizar inteligência artificial em todos os processos, mas além disso, começar a trazer uma perspectiva muito frontal de hoje um usuário poder conversar com os sistemas. Então, isso é uma tendência que já está sendo trabalhada dentro das organizações. Então, ao invés de eu saber onde está o menu, eu posso escrever, né? Gere um cálculo de folha de pagamento para o Pedro Augusto Bocchese. Ele já faz isso de forma automática. Então, nós vamos ter muita facilidade, como se nós tivéssemos um assistente junto com nós dentro dos nossos sistemas. Mas, ao mesmo tempo que tudo isso acontece, o próprio Zuckerberg fala da importância das pessoas, né? Hoje, o capital intelectual, priorizar talentos, faz parte desse novo momento. Esse novo momento é, sim, aquela tecnologia como meio, esses conceitos tecnológicos como meio, e as pessoas sendo mais criativas, sendo mais uh, analíticas e entendendo do negócio, para que, com base nisso, se empodere, se tenha autonomia com base nessas ferramentas para fazer ações. Então, mais do que nunca, nós estamos num mundo de priorização de talentos e pessoas. Se nós olharmos movimentos globais, como fintechs, como bancos, já existem um volume muito grande de tecnologia para fazer automatizações, reconhecimento de documentos, análise de crédito e etc. Significa o quê? Que processos repetitivos, processos transacionais, eles começam a sim ser trabalhados por tecnologia, e nós podemos ver isso aqui se nós voltarmos para aquele exemplo da fábrica de chocolates, onde nós tínhamos lá pessoas fazendo as pastas de dente, e quando começou a vir um processo de industrialização, isso começou a fazer com que as máquinas fizessem isso. Hoje nós temos que ir muito mais além. Nós temos que começar a olhar sobre todos esses processos transacionais, repetitivos, do dia a dia, e verificar que talvez a tecnologia, sim, vá trabalhar em cima disso e vai fazer muitas ações, e nós vamos ver ao longo da nossa fala. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos falando isso, apenas 11% das empresas se consideram empresas orientadas a dados e inteligência artificial. Ou seja, ainda tem um volume muito grande, alguns degraus, para fazer com que eu consiga confiar em todos os meus dados, olhar para a minha empresa, olhar para a minha tomada de decisão e, obrigatoriamente, tomar decisões baseadas em dados. Todo esse movimento de tokenização, de multimodalidade, de eu poder estar no mesmo local, criando imagens, criando vídeo, criando apresentações, criando qualquer coisa através de um mesmo lugar. Isso cada vez mais vai estar presente do nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, nós podemos ver, então, esse processo de hiperpersonalização, né? Todos esses dados que são oriundos de vários locais, criando um processo de hiperpersonalização dentro do nosso dia a dia. E quando nós falamos em hiperpersonalização, sim, nós podemos estar falando no nosso foco hoje sobre pessoas e colaboradores. Será que eu estou buscando todas as informações, análise de sentimento, identificação de talvez uma forma que algum colaborador escreveu um e-mail? Será que eu estou olhando tudo isso ou eu só estou olhando o que eu tenho de dados transacionais? Eu posso olhar qualquer outra característica, um vídeo, eu posso colocar um e-mail, uma conversa no Teams, qualquer ação que esteja sendo executada por dentro da empresa, isso é uma informação que faz total sentido. E daí nós vamos pegar as coisas mais disruptivas, né? Bill Gates dizendo que no futuro vamos trabalhar 2 dias por semana graças à inteligência artificial. Vamos fazer um penso aqui rápido. Se nós voltarmos 2 anos atrás e pegarmos toda essa tecnologia que nós temos hoje, será que nós não trabalharíamos menos? Será que tudo que está acontecendo hoje relativo à tecnologia, e vamos olhar rapidamente alguns itens, vai existir este processo de substituição dos humanos? Nossa, é muita coisa sendo trazida na internet, substituindo médicos, substituindo professores, o processo de fábricas às cegas. Hoje nós olhamos a Xiaomi fazendo 2,4 milhões de dispositivos celulares numa fábrica totalmente automatizada e às escuras, o conceito de fábricas às escuras. E, ao mesmo tempo, o canal de comunicação e de compras também mudou, conforme o Copilot que nós vimos lá,
trazendo essa questão de compra, o ChatGPT, para quem tem a versão Premium ou a versão Pro, já consegue cadastrar o seu cartão Mastercard e fazer compras automaticamente. Então eu posso perguntar para ele qual o melhor tênis para mim fazer corridas a cada 5 minutos ou a cada paradas em paralelepípedos, e ele vai me trazer as ofertas e eu vou conseguir comprar isso de forma muito rápida. Eu não vou entrar mais em sites. E se vocês viram os últimos 30 dias, nós começamos a olhar coisas um pouco mais disruptivas, né? O útero artificial, o próprio carro voador, né? Interessante. E eu estava na Fundação Dom Cabral semana passada, junto com o pessoal da Porsche, e eles estavam falando, está na lista de trabalhos em tudo isso. E também não podemos deixar de falar aqui coisas mais utópicas ou que parecia ficção científica, e agora nós estamos aqui falando sobre elas. Ou seja, sente-se, o jantar está pronto, vamos comer através de comida impressa. E vocês podem estar pensando, não, talvez o Pedro aqui esteja falando algumas coisas que realmente, será que vão acontecer? Vamos pegar esse simples vídeo. Esse vídeo mostra uma feira onde tem carros, pessoas, entrevistas, voz, reações, famílias. Tem muita informação aqui. E nós podemos pensar, será que tudo isso existiu? Será que essas pessoas existem? Será que esses carros existem? Será que essa feira existe? Nossa, nós estamos olhando um outro momento. Nós estamos indo para uma linha de realidade sintética. A realidade sintética vem a trazer tudo isso que a inteligência artificial generativa traz para o nosso dia a dia. Notem, são coisas altamente realistas. Nós estamos falando, então, de uma mudança altamente conceitual de todos os aspectos. Colaboradores, fornecedores, clientes. Nós vamos ver rapidamente, e o próprio Gartner Group já fala, que em 2028 nós vamos ficar em torno de 48 minutos a 1 hora utilizando dispositivos de simulação, semelhante ao que nós estávamos falando de metaverso. Nós estamos falando de realidade aumentada, nós estamos falando de roupas vestíveis, nós estamos falando de implementações de microchips dentro do corpo humano. Bom, parece tudo algo muito ficção científica? Não, pessoal. Isto é a realidade. Tá? E se nós formos analisar, nós podemos ver o projeto do Optimus. O projeto do Optimus mostra diversos humanoides fazendo diversas atividades e ações, né? Alguns trabalhando em casa, outros servindo bebidas, uns trabalhando em fábrica, outros separando ovos, dobrando roupas. É onde nós estamos vendo. Se vocês forem olhar e pesquisar, o último carro da Tesla, ele foi fabricado automaticamente e ele saiu da fábrica e foi sozinho ser entregue para o comprador. Então, nós estamos vendo um novo momento e todos nós temos que pensar sobre todas essas características. O Optimus que corta cabelo, o Elon Musk utilizou para fazer testes. Esses robôs especialistas, onde tem diversas tecnologias que vêm a mostrar o que está por vir ou o que está já no presente. E, ao mesmo tempo, eu trago algo que eu gosto muito de fazer leituras, gosto muito da leitura do Harari, né, o surgimento de uma classe inútil. Ou seja, nós estamos falando que quase 50% da população em 2050 será classificada nessa nova classe. Uma grande parte da população, então, não sofrerá de exploração, mas de relevância. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos obrigatoriamente tentando retransformar, ressignificar isso tudo. Isso tudo faz com que nós tenhamos que ser mais rápidos e mais furiosos. Uma mudança de mentalidade. Sim, o mundo está totalmente mais complexo e ninguém está duvidando disso. Então nós temos que agir rápido. Todos nós aqui que trabalhamos com gestão estratégica de pessoas, nós vamos ter que ser mais rápido e fazer com que isso tudo não aconteça. Nós estamos exatamente num novo momento. Eu passei por isso. Eu estava falando há 3 décadas, eu fiquei buscando na construção desse material. Bom, há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, e agora? O que aconteceu? Por onde eu passei? Por onde eu me transformei? Os desafios da formação dos novos líderes, os avanços tecnológicos constantes, desigualdade de acesso,
captação de pessoas para o uso crítico e criativo. Ou seja, isso é o que nós temos que estar pensando todos os dias. Nós temos que fazer essa curva voltar ao normal. Existe uma escassez de líderes e talentos engajados, líderes que construam cultura e propósitos e líderes preparados para uma transição de times. E isso vai gerar um gap muito grande. Pegando pesquisas de mercado aqui, a própria pesquisa do CodePad, ele mostrou que 36% dos profissionais não querem mais assumir cargos gerenciais. O estudo de Harvard revelou que menos de 2% da geração Z tem ambição de subir na pirâmide corporativa, e a Korn Ferry identificou 67% dos entrevistados acreditam que seus líderes atuais não são preparados para o futuro, então existe esse abismo. Nós estamos entrando num abismo, nós precisamos realmente refazer isso tudo. E nós aqui, no dia de hoje, precisamos sair com esse desafio. Mas a tecnologia vem, sim, para empoderar pessoas. Para cada pessoa, cada organização do planeta fazer mais com menos. E aí sim, nós podemos estar falando de dados, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de hiperautomação, extrapolar o conceito de automação de processo robótico para hiperautomação. E se nós pegarmos o Fórum Econômico Mundial, eu vou trazer algumas pesquisas, nós trazemos que em 2022, quando deu esse boom, né, de 200 milhões de usuários em 2 semanas para o ChatGPT, a principal preocupação, a segunda grande principal preocupação das organizações era essa tecnologia e essa mudança radical da disrupção digital com essas novas tecnologias. E em 2023, todo mundo conseguiu perceber que o mais importante, após a segurança cibernética e a segurança de dados, é o capital humano, né? A diversidade e a gestão de talentos. Isso é o que tem que fazer sentido hoje nos nossos dia a dia e nas nossas pretensões no nosso planejamento estratégico, onde está o nosso orçamento, nosso business plan e etc. Nós temos que inovar, inovar, inovar. Nós temos que pensar em enriquecer essas experiências dos nossos colaboradores. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos reinventar o envolvimento com o cliente, remodelar os nossos processos e aumentar drasticamente a curva de inovação. Legal, mas vamos olhar em números. Quanto que isso está nos custando hoje? Se nós pegarmos o World Trend Index, 64% dos colaboradores não têm energia suficiente para fazer o seu trabalho. Pensem isso dentro de casa, todos vocês que estão ouvindo aqui. E eles estão fazendo o quê? Se comunicando, participando de reuniões, fazendo e-mail, fazendo chats, criando planilhas, criando e apresentações. Como é que nós mudamos essa estrutura? E como a inteligência artificial vai mudar a forma das empresas operarem? Bom, aqui eu vou trazer alguns exemplos, né, que eu venho implementando. Atendimento ao cliente ou ao colaborador. Eu posso criar uma base de conhecimento através de diretrizes, planos, documentos de requisição de férias. Eu construo uma base de conhecimento de gestão de pessoas e eu faço com que esses agentes conversem com isso e consigam atender essas pessoas. Eu consigo fazer análise de churn de colaboradores. Eu consigo identificar qual a probabilidade do Pedro pedir demissão, principalmente quando nós falamos de cargos estratégicos. Nós conseguimos analisar expressões faciais. Imaginem o seguinte, nós colocarmos uma câmera na entrada da empresa, que se aquela pessoa estiver classificada com um sentimento triste, nós já automaticamente mandamos um e-mail de boas-vindas. Nós podemos, ou um e-mail que tenha um sentimento de carinho, clusterização de documentos, aquele volume de documentos que nós temos, fazer com que essas tecnologias utilizem-se do aprendizado de máquina dentro da inteligência artificial e entendam comportamentos desses documentos e já façam classificações para vocês. Então, tudo isso é mais factível. E aqui eu trago um exemplo, né? Então, por exemplo, um problema de negócio de uma organização. Eu tenho alta rotatividade em áreas críticas, perda de talentos estratégicos para o mercado, dificuldade de prever desligamento, aumento de custos com novas contratações. Nós podemos analisar perfil, tempo de casa, engajamento, feedbacks, respostas do ENPS, identificação de falas, identificação de mensagens, identificação dos canais do Teams, tudo isso. Nós conseguimos pegar todas essas informações, criar um processo baseado em perfis, utilizando inteligência artificial para analisar especificamente uma
um problema que é alta rotatividade em áreas críticas. Então, nesse caso aqui, uma redução de 22% em turnover voluntário em áreas chaves, economia de 350 mil em custo de reposição e um aumento de 3 pontos no NPS da empresa. Significa o quê? Nós estamos utilizando tecnologia a fim de resolver um problema de negócio. Se nós pegarmos o IDC de março de 2024, a pesquisa dizia sim, para cada $1 que é investido em tecnologia, em inteligência artificial, ela está retornando e obtendo um retorno médio de $3,5 num período de 14, em média de 14 meses. Isso faz com que nós comecemos a olhar sobre outra perspectiva. Só que não adianta começar um projeto utilizando dados se eu não confio nos meus dados. Eu tenho várias outras características de desafios para nós introduzirmos as camadas de inteligência artificial em cima. Tendências de trabalho de 2024 com 31 mil pessoas em 31 países em cima do caso do LinkedIn. 2024, 75% das pessoas já utilizam inteligência artificial e 46% destas já começaram a utilizar mais de 6 meses, pessoal. Será que é uma geração específica? Não, são todas. Se nós pegarmos a geração boomers, então são acima de 70% pessoas que nasceram pós 1946. Então significa o quê? Que nós estamos num outro momento. Essa tecnologia já está implementada em tudo isso e nós já estamos cada vez mais presente dentro desse novo momento e não é mais uma ou duas gerações, são todas as gerações. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que vocês estão pensando várias vezes, legal, mas como é que eu sei que a inteligência artificial é um imperativo para os meus negócios, mas como é que eu consigo um plano e uma visão para implementá-la e como é que eu consigo quantificar os retornos sobre o investimento e sobre a produtividade? Esse é o nosso desafio. 2025 já está acabando, nós estamos já dia 15 de setembro. Se nós olharmos todo esse aparato tecnológico, nós estamos falando que o Gartner Group está dizendo que até 2028, 15% das decisões diárias do ambiente de trabalho serão tomadas de forma autônoma. Quem gosta de futebol e for atrás dessa informação, o Comitê Técnico de Arbitragem do La Liga já está substituindo a palavra final por inteligência artificial para definição de juízes. A parte da Nespresso, com identificação de sinais de abandono, identificação de perfil, aumentou 18% na reativação dos novos clientes que estavam inativos. A Amazon trouxe um conceito de ship and buy, mande entregar o produto antes dele pedir, esse processo de saber cada vez mais da pessoa. Mais de 35% das vendas da Amazon vem de sistemas de recomendação com inteligência artificial. Mas vamos além. Vocês aqui vão estar, daqui a pouco, sendo solicitados para colocar no organograma de vocês figuras de agentes, não mais pessoas. Esses agentes fazendo tudo isso. E ao mesmo tempo que nós estamos falando algo tão radical, nós estamos no nível de maturidade que vimos lá anteriormente, de somente 11% das empresas preocupadas ou entendendo que são orientadas a dados. Eu tenho que passar pelo processo de negação, eu tenho que ir para o processo de curiosidade, eu tenho que ir para a testagem, eu tenho que ir para a justificativa, eu tenho que olhar o meu ecossistema institucional e eu tenho que sair de propostas somente isoladas. Não é uma hype, é o que vai impactar os negócios. Aqui eu fiz um trabalho em cima das empresas médias da Serra Gaúcha e fiz um comparativo em cima de dimensões e maturidade. E aqui eu digo, a cultura e liderança está em fase de muito ainda inicial, governança de dados em curiosidade, profissionalização e equipe ainda em negação, uso de dados em operação curiosidade, ferramentas, projetos e estratégia muito ainda embrionário dentro desse processo. Nós precisamos acelerar mais, nós precisamos ir além, nós temos que sair do que hoje vocês devem falar sobre utilizar ferramentas de BI para ir para o BI. Nós precisamos potencializar isso, nós temos que começar a fazer análises preditivas, prescritivas, exatamente aquele exemplo que eu trouxe de churn de colaboradores. Ou seja, nós precisamos orquestrar pessoas, processos e tecnologia para acelerar a entrega de dados de alta qualidade para usuários de dados. Expandir o potencial dos negócios para que a gente não tenha aquele conceito de indicador melancia. Ele parece tão verde, é um verde tão forte e por dentro ele é vermelho. Né? Mas para tudo isso, nós precisamos ter bons dados para termos uma boa IA, good data, good AI. Então, o que eu sugiro sempre, né, como formas
para trazer isso? Criar um único repositório onde tenha todos os dados, não somente os dados transacionais, dados que são de reuniões de Teams, Word, Excel, PowerPoint, tudo, dados que vieram de e-mail, WhatsApp. Depois tu preparem essa estrutura e esse grande repositório para ser aplicado em inteligência artificial, depois a gente cria experiências. Ou seja, dentro do nosso repositório central, a gente vai ter auditoria, compartilhamento, governança, identificação, integrações e segurança. O que é isso? O conhecimento organizacional. Isso é o que vale dinheiro para dentro das organizações. Começar a olhar sobre essa outra perspectiva. Claro que vocês viram eu falar de inteligência artificial, mas eu trago aqui a Startse só para nós aterrizarmos alguns conceitos, né? Inteligência artificial, se vocês forem ler, alguns autores ficam entre 1942 a 1956. 1942, com Isaac propondo as primeiras leis de robótica. Em 1950, o teste de Alan Turing, que é um processo onde cria um jogo de imitação, uma pessoa humana de um lado, uma parede, uma pessoa e um computador. A pessoa humana escreve, algumas vezes o outro humano responde, e o outro, o computador, e essa pessoa tem que descobrir. E em 1956, sim, né, a conferência de Dartmouth, que foi instituir a questão de inteligência artificial. Então, se nós formos pensar em inteligência artificial, nós estamos voltando para esses tempos. Depois nós tivemos alguns abandonos, e depois, sim, para 2020, né, nós falamos muito da relação do GPT, que foi, do GPT-3, o conceito de inteligência artificial generativa, que foi expandida em 2022, né, em 2022. Então, os grandes marcos que eu entendo, né, para vocês terem ideia, o chat GPT no modelo 4.5 enganou 73% das pessoas por passar por um humano. Então, isso é incrível onde nós estamos. Mas nós temos outros modelos, não somente esse, o Grok, né, que vocês devem ter visto também. O Grok começou a se especializar, criou o Grok Baby, uma aposta do Elon Musk para crianças. Né? Nós temos o Kiwin, nós temos DeepSeek, nós temos diversos modelos de linguagem natural, de LLM, o Llama da Meta, o Gemini do Google. Então, aqui nós temos muitos modelos e aquilo que nós falamos, 200 milhões de usuários em 2 meses, um modelo. Né? Tudo isso é para quê? Porque, basicamente, uma premissa que vocês vão começar a cada vez mais estar presente. Os dados falarão com você caso você esteja disposto a ouvi-los. Isso significa que, na verdade, muitas vezes nós vamos escrever algo, por exemplo, me mostre-me a soma das vendas ou qual os cálculos do Pedro dos últimos anos. Ele vai trazer isso de forma automática, eu não preciso mais gerar relatórios. A arte do possível. Né? Hoje, eu não sei quem de vocês usa o Copilot, né? Mas eu posso trazer aqui um exemplo do Copilot, que é eu interagindo por dentro do Excel. Então, dentro do Excel, eu posso lá, forneça um detalhamento de vendas por tipo de canal, insira uma tabela. Eu escrevo através de linguagem natural e isso se remete para dentro desse novo momento, desse novo mundo. E tudo isso de forma automática. Isso é incrível, eu não sei mais a função das coisas, mas isso acontece através da nossa forma de se expressar. Todo líder empresarial reconhece que a inteligência artificial e a analytics oferecem novas oportunidades para as empresas, mas o tema ainda é intimidador e obscuro para muitas lideranças. Hoje em dia, inteligência artificial e analytics parecem estar em todos os lugares, exceto onde realmente deveriam estar. Ou seja, implementados de forma consistente, com foco em melhorar o desempenho das organizações. CEO do McDonald's, Chris. Né? Mas, além disso, podemos olhar o processo de hiperautomação aplicado aos negócios. Alguns de vocês devem estar falando, sim, eu trabalho, eu tenho alguns processos de automação, eu consigo utilizar RPA para fazer captação, de usar um hamper para usar, buscar novas pessoas dentro do LinkedIn, trazer informações, sim. Hoje é muito utilizado em diversos formatos, técnicas que vão na internet, buscam dados e a partir desses dados eles trazem e fazem isso uma análise desses dados e entregam de uma forma muito mais rápida para vocês, melhorando performance, reduzindo custo, né, uma automação ágil, capacidade, redução de erros humanos e etc. Então nós estamos indo para um momento novo. Agentes, multi-agentes e serviços cognitivos, camadas a mais que a gente pode aplicar. Então nós podemos utilizar visão computacional, fala, linguagem, decisão e etc.
E além disso, será que dá para ir além, usar a tecnologia mais? Claro, pessoal, nós podemos enxergar, conforme o Gartner falou muito bem, que nós estamos num novo momento. Nós vamos sim, a partir de 2028, começar a utilizar dispositivos novos, dispositivos de realidade virtual em ambientes imersivos para se conectar, para fazer reuniões, para interagir. Isso aqui é um exemplo que eu estou em primeira pessoa fazendo reuniões. O Teams já veio com uma nova abordagem, já trouxe avatares, vocês podem personalizar isso, roupas e etc. Um projeto muito interessante de entrevistas às cegas. Então, ao mesmo tempo que eu posso me criar um personagem humanoide, eu posso me selecionar um animal, uma tartaruga, uma girafa, um leão, e conversar com outro animal. Isso é mais uma característica que nós podemos fazer. Feiras totalmente utilizando, né, esse novo momento que a gente está participando, treinamentos, várias pessoas no mesmo ambiente, a gente pode colocar o óculos e todo mundo está interagindo e fazendo com isso, atendimentos que são feitos por humanos ou atendimentos que o próprio avatar que está fazendo atendimento é algo que está utilizando realidade, inteligência artificial generativa, treinamentos dentro de fábricas, né? Aqui é um treinamento muito interessante que foi realizado numa empresa aqui. Os EPIs, cada vez que vocês pegam esses EPIs, os EPIs falam com vocês e ao mesmo tempo tem um processo de gamificação, eu posso passar por diversas áreas, eu posso interagir com outras pessoas. Isso aqui é tudo um modelo 3D que a pessoa dentro do óculos interage com esses avatares, utiliza e é treinado por dentro de tudo isso. E se caso tiver algum tipo de situação atípica, eu posso fazer com que esse avatar sofra um acidente. Isso monitorado, quem está e etc. Posso fazer um quiz, onde se alguém está colocando a mão no olho, eu posso dizer, sentiu alguma coisa? O que eu vou te recomendar fazer? E trazer um processo de gamificação, conscientização, largar objetos no chão para que a pessoa coloque no lixo certo. Isso é tudo coisas maravilhosas que a gente pode fazer. Treinamentos para logística, aqui foi um treinamento para FENSA Coca-Cola, então para treinamento com os 3 pontos de apoio, com cintas e saída. Aqui, rapidamente, eu vou deixar alguns exemplos de séries e filmes que eu acho muito legal, Black Mirror, Os Estagiários, Upload, O Círculo, e também não posso deixar de trazer, né, alguns livros inspiradores, né? O Antifrágil, Nosso Iceberg Está Derretendo, 2041, né, do Kai-Fu Lee, As 21 Lições de Harari, né, Os Multiplicadores, Pense de Novo. E por fim, né, gostaria que falei muito sobre tecnologia, muito sobre tudo isso que está acontecendo, mas ao mesmo tempo vocês devem ter se lembrado da segunda parte que eu falei, pessoas. Né? Então aqui eu queria trazer esse videozinho aqui para encerrar a minha fala. 30 quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é o futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis. Mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer. De sentir. De viver. Eu descobri. É você. Você
muito obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído, mesmo de forma, né, quase um TED, e fico à disposição depois também para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade mais uma vez. Que contribuição incrível. Pedro, nosso muito obrigada.